Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, um mundo afogado em plástico. Se reciclagem não resolve o problema, como promover a redução do uso do plástico que está ao nosso redor e também agora até dentro da gente? A gente vai falar sobre isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui as minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Oi, Marina. Oi, pessoal, tudo bem? E Marina Amaral de volta aí. Bom dia, Marina. Oi, Terto, tudo bom? Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aí o recado e o convite para que você siga e assine este podcast onde você estiver. E também ajudar aí o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Para isso você pode deixar um comentário bem legal para a gente aí no Spotify ou no YouTube. E se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, pode deixar 5 estrelas que ajuda bastante na nossa visibilidade. Agora que eu já passei os nossos recados, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Muito bem, começando aí esse primeiro bloco. Giovana, parece então que o fim do mundo vai ser embalado em 10 camadas de plástico, né? Faz tempo aí que a gente ouve falar o quanto o plástico é ruim. Eu lembro ainda nas minhas aulas na escola, né, conscientização dos plásticos e tal. Mas o problema parece que só está aumentando, né? A ONU tentou fazer um acordo até para ter uma estratégia de redução e parece que isso não vingou. Por que não funcionou? E qual que é o tamanho do problema do plástico? Terto, em 10 camadas, com bandejinha de isopor junto e mais um plastiquinho para enrolar tudo. Né? Exatamente. Pois é, eu acho que é isso. Assim, a gente tem uma onipresença dos plásticos em realmente tudo na nossa vida, né? A gente olha aqui o entorno nesse estúdio, tudo aqui tem plástico, né? Tá nas sacolinhas, tá nas nossas roupas, tá no celular, tá nos mais diversos utensílios, até nos cosméticos, né? E em praticamente todas as embalagens. Mas por mais que ele seja, obviamente, muito útil, ele virou um problemão por quê? Primeiro, porque boa parte desses plásticos é de uso único, ou seja, eles realmente foram criados para serem jogados fora. É o caso das sacolinhas e dos canudinhos, dos copinhos, de tudo quanto é jeito. A gente aqui no Bom Dia usa canequinha de cerâmica, mas, né, garrafa de bebida. E esse plástico de uso único sozinho responde por 1/3 de todos os plásticos consumidos globalmente. Nossa. E são os itens mais comuns que a gente encontra, por exemplo, no lixo e no meio ambiente, segundo a ONU. E segundo, porque além desses de uso único, que já são bastante problemáticos, qualquer plástico, na verdade, quando ele for descartado, mesmo se você tiver usado ele mais vezes, ele simplesmente não desaparece, né? Ele vai virando pedacinhos cada vez menores, até chegar nos chamados microplásticos, que com certeza todo mundo já ouviu falar, porque ele contamina o meio ambiente, ele contamina os animais, e a verdade é que ele está se acumulando dentro do nosso próprio corpo. E desde a década de 50, quando o plástico começou a ser fabricado em larga escala, a indústria já começou a vender essa ideia, né, essas benesses, de justamente uma vida descartável, que, por exemplo, reduziria o trabalho doméstico, né? Então, em vez de você lavar um prato, você usa um prato plástico e joga fora. Enfim, desde essa época, calcula-se que foram produzidas mais ou menos 9 bilhões de toneladas de plástico, e aí é onde a gente vê o problema, porque mais de 7 bilhões viraram lixo. Nossa. A produção global de plásticos, mais recentemente, entre 2000 e 2019, atingiu 460 milhões de toneladas e há projeções de que isso deve dobrar ou até triplicar até 2050. E aí é isso, né? Para onde vai tudo isso? Vai para lixão, vai para aterro sem controle, vai parar nos oceanos. Tem um estudo muito interessante de 2022 que mostrou que é tanto plástico no oceano que eles vão se grudando, e eles já formam tipo rochas de plástico que estão sendo formadas, por exemplo, sabe aquela Ilha da Trindade, que é o ponto mais longe do Brasil, né? Fica a 1.200 quilômetros da nossa costa. Você tem essas rochas formadas com resíduos de pesca, por exemplo, que são jogadas no mar, e essas malhas da pesca são plástico, né? Bom, e aí é isso, então, assim, diante desse quadro, que é bastante complexo, assim, eu dei um resumo muito breve aqui.
Em 2022, numa assembleia anual que a ONU Meio Ambiente faz, eles decidiram ali, eles adotaram uma resolução de que, sim, o mundo deveria se unir para tentar criar um tratado, um acordo internacional legalmente vinculante para combater a poluição plástica. E aí, então, começaram a ser feitas várias reuniões. Lembra até um pouco as COPs, né, que a gente sempre fala aqui, que são essas reuniões que você tem um monte de diplomata para tentar ver se eles conseguiam estabelecer esse tratado. Em teoria, isso deveria ter acabado já em novembro do ano passado. E aí, gente, a verdade é que os diplomatas não conseguiram sequer chegar a um consenso sobre o que deveria, qual que deveria ser o objetivo, né, desse tratado. Então, por exemplo, né, será que a gente deve diminuir a produção? Será que a gente só deve atacar o consumo? Será que a gente deve... Enfim, o que tem que ter um tratado como esse? E nem esse mínimo eles conseguiram estabelecer. A única coisa que eles concordaram é que a gente deveria se preocupar para proteger a saúde humana e o meio ambiente, incluindo o ambiente marinho da poluição plástica. Obrigada, né? Isso a gente já sabe. Mas ficou em aberto justamente se o tratado abordaria o ciclo de vida do plástico. Que é isso, né? Você considerar do momento que ele é produzido até o momento que ele é descartado. E por que isso é importante? Porque os principais países produtores de plástico, obviamente, eles não querem saber de ter nenhum tipo de controle. Eles falam, não, gente, se a gente cuidar do descarte, tá tudo resolvido. Ficou marcante, inclusive, uma frase do representante da Arábia Saudita nessa reunião que aconteceu em novembro, que ele reduziu o impasse como se fosse uma questão assim. Ele fala, abre aspas, meu entendimento é que, se lidarmos com a poluição plástica, não deveria haver problema nenhum em produzir plásticos, porque o problema é a poluição e não os plásticos em si. Como se, né, uma coisa não levasse a outra e como se a reciclagem fosse a solução para todos os problemas. A gente vai falar um pouquinho mais disso no segundo bloco. Mas o ponto é esse, eles descartaram qualquer possibilidade de ter algum tipo de controle ou de ter até os países ali que se chamam de mais ambiciosos, eles queriam que se estabelecesse uma lista com vários itens de plásticos que deveriam ser proibidos mesmo, banidos. Entre eles, esses de uso único, né, que com certeza tem alternativas aí que a gente poderia usar. E também que houvesse, por exemplo, alguns tipos de regulação sobre os produtos químicos que são usados nos plásticos, porque plástico leva substância tóxica que faz mal à saúde humana, né? Então não é só a questão do lixo, mas o que ele solta no meio ambiente. Sem acordo no ano passado, convocaram então uma reunião agora, como se fosse a continuação daquela reunião do ano passado. Ela aconteceu agora no começo do mês em Genebra. E aí, depois de 10 dias de reunião, continuaram sem consenso nenhum. Vamos lembrar que plástico é produzido a partir de petróleo, né? De combustível fóssil. E não é à toa que a gente tem que os países que são os maiores produtores de plástico são também os de combustível. Os Estados Unidos tiveram um papel péssimo na reunião, bloqueando, né, qualquer tipo de acordo. E o Brasil também deixou a desejar. E a gente tem uma colega, Ana Carolina Amaral, que cobriu tanto a reunião do ano passado quanto a desse ano, e ela fez matérias lá para a Pública, e ela conta como a posição do Brasil foi mudando um pouco. Porque num primeiro momento, o Brasil chegou a apresentar um rascunho de uma proposta com vários produtos que eles concordavam que fossem banidos. Aí eles desistem dessa proposta. E a Carol conta que o Brasil, curiosamente, chegou a se colocar como uma espécie de ponte de negociação entre esses países produtores de petróleo e esses países que pedem uma ação mais efetiva, né? Mas no final das contas, o Brasil foi visto como omisso e confuso pelos mais ambiciosos e como amigável para os produtores de petróleo. O governo brasileiro chegou a divulgar uma nota quando a reunião acabou, falando que recebeu com preocupação a notícia da suspensão da reunião e disse que participou de forma ativa e construtiva das negociações, defendendo posições equilibradas que buscavam conciliar diferentes visões sobre como enfrentar a poluição plástica. Bom, não se chegou a conciliação nenhuma, né? A verdade é isso, né? A gente ficou, então, sem um acordo. Plástico continua sendo produzido de qualquer jeito. E eu acho que isso é um prenúncio do que a gente pode ver na COP30. Porque esse movimento, né, para evitar qualquer tipo de controle sobre os plásticos, é o mesmo que a gente vê no debate sobre o fim dos combustíveis fósseis. E o Brasil aí nessa posição meio lá, meio cá, né?
Pois é, e até eu vi na matéria da Ana Carolina que ela chama de guinada conservadora, né? Exato. Que parece que o Brasil está se aproximando cada vez mais dos países produtores de petróleo, né? A gente viu que o Brasil passou a fazer parte da OPEP+, né? Ele também é um país que está em ascensão, por exemplo, já é o 8º exportador do mundo, e é uma tendência, porque não é uma tendência espontânea. É importante as pessoas saberem que o Brasil continua apostando alto no petróleo, apesar de todo o discurso sobre o clima. A gente vê essa aceleração de procedimentos para obter a licença de prospecção na Foz do Amazonas, que agora já está entrando na fase de testes de simulação de acidentes, que é a última exigida pelo IBAMA, mas esse não é um episódio isolado. Claro, ali é uma região especialmente delicada, né, para explorar petróleo, com riscos socioambientais extremos. Mas a política de investir em petróleo, mesmo sabendo que banir os combustíveis fósseis é o ponto mais importante para a emergência climática, é uma diretriz do governo Lula. Ou seja, totalmente incoerente com o discurso pró-clima e pró-ambiente. Em outubro do ano passado, a gente publicou uma matéria que falava sobre 2 estudos que se complementavam, um feito pelo INESC e outro feito pelo Observatório do Clima, mostrando que 82% dos subsídios do governo para o setor de energia vão para combustíveis fósseis. E é um valor cada vez mais alto, está crescendo a fatia do petróleo. E que, pelos cálculos aí do Observatório do Clima, projeta um aumento de 20% das emissões de carbono no país até 2050. E a gente está falando de emissão de carbono vinda de combustíveis fósseis, né? Nem chegamos no plástico ainda. Mas o que acontece? O governo brasileiro subsidia a cadeia de produção de petróleo desde a extração, o que, é claro, acaba subsidiando também o plástico. Com isso, aumenta a produção de todos os derivados de petróleo. Segundo os últimos números da Abiplast, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Plástico, a produção passou de 6,7 milhões de toneladas em 2022 para mais de 7 milhões em 2023. E quando aumenta a produção, o consumo aumenta, né? Porque tem todo um estímulo, ações de marketing, enfim. Tanto é que o plástico já é a principal matéria-prima da indústria de embalagens, por exemplo, né? O que torna essa presença ainda mais, né, constante. E a produção de combustíveis cresceu ainda mais. Em maio, a produção de petróleo no pré-sal atingiu o recorde de 3,7 milhões de barris por dia. E segundo uma análise do Oil Change International, uma ONG internacional, o país, pelo investimento que está fazendo, vai expandir a produção de petróleo e gás em 36% até 2035. Quer dizer, está prometendo desmatamento zero até 2030, mas vai crescer a produção de petróleo e gás em 36%. E virar o 4º produtor mundial, né? Pois é uma tragédia para a política climática do país. E no ano passado, o petróleo já se consolidou como o maior produto de exportação do país. Nem soja, nem minério de ferro, é petróleo. Com 13,3% das vendas externas. E o relatório mais recente da OPEP, que foi divulgado agora em julho passado, coloca, entre aspas, Brasil está entre os principais impulsionadores do crescimento futuro do fornecimento global de petróleo fora da OPEP. Então é isso, né? Além de fazer parte da OPEP+, agora o Brasil vai receber a COP em Belém com essa contradição bem grande, bem visível entre o discurso e a prática. Perfeito, Marina. No segundo bloco, a gente continua vendo o que tem dentro desse fim do mundo plastificado, mas por enquanto a gente vai para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí, logo depois da vinheta. E a trombeta da semana vem em ritmo de moda para o fim do mundo. Abotoar o paletó é uma expressão muito antiga que se refere a uma pessoa quando morre. Fulano abotoou o paletó. E é com o paletó quase abotoado e todo de preto que Zelensky foi à reunião com Trump discutir um possível acordo de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vocês devem lembrar do vexame que foi a primeira vez que aconteceu essa reunião, né? Zelensky foi acuado, pressionado e ridicularizado em frente às câmeras. Foi quase como estar no reality show chamado Pesadelo na Casa Branca. Na época, reclamaram até da roupa que o presidente ucraniano foi à reunião, aquele uniforme tradicional de guerra, que agora foi substituído por uma roupa mais social, que recebeu inclusive elogios do Trump.
A estilista ucraniana Elvira Gazanova comentou que Zelensky, como líder da Ucrânia, escolhe a imagem que melhor representa seu papel no momento atual. Eu concordo, e acho que o modelo é realmente perfeito para o velório da Europa. Por sua mediação, Trump jura que é candidato favorito ao Prêmio Nobel da Paz. Que absurdo! Todo mundo sabe que a candidatura favorita da humanidade hoje é a insuficiência venal com a qual o presidente foi diagnosticado recentemente. E é entre tromboses salvadoras e paletós mórbidos que a gente termina mais uma temporada da Trombeta da Semana, que volta em outubro. Sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, voltando então aqui para o segundo bloco, mas antes da gente continuar aí a discussão sobre plásticos, a gente vai passar um recado para vocês. A partir da semana que vem, o Bom Dia Fim do Mundo entra de férias, mas a gente volta com episódios inéditos no dia 9 de outubro, com força total aí para cobrir a COP30. Mas calma, antes de vocês soltarem as trombetas em cima da gente, saibam o seguinte, nas próximas semanas a gente vai soltar ainda episódios, reprises, né, dos episódios, melhores episódios da temporada, alguns selecionados aí pela gente, para vocês não ficarem com saudade das nossas vozes. Mas tem uma pessoa aqui, 1/3 da bancada, que vocês vão ouvir com mais frequência também, que é um projeto muito especial, aí que tenho certeza que alguns de vocês, inclusive, já conhecem. Vou até deixar ela apresentar esse projeto para vocês. Giovana, conta aí o que vem por aí, que novidade é essa? Sim, em setembro a gente estreia em uma parceria da agência pública com a Rádio Novelo, uma temporada Esquenta pra COP do Tempo Quente, que eu imagino que talvez alguns dos nossos ouvintes já conheçam. Na primeira temporada, que foi lançada em 2022 pela Novelo, o podcast, que tem eu como apresentadora, tratou dos lobbies e forças políticas e econômicas, né, que atuam no Brasil de modo a atrasar a nossa luta contra as mudanças climáticas, né? E, claro, estão ganhando muito com isso. Agora, o podcast vai vir um pouquinho diferente, né? Nesse Esquenta pra COP, a gente vai trazer entrevistas sobre os nós da crise climática que a Conferência do Clima, e não só a de Belém, não consegue abarcar sozinha, né? Que a gente precisa de muito mais envolvido nisso. Os papos estão bem bacanas, espero vocês lá. É isso aí, gente. Então acompanhe aí nas redes da agência pública e também da Rádio Novelo para saber mais sobre essa novidade que vem por aí. Então vamos voltar aqui para o segundo bloco para a nossa conversa, para a nossa discussão, né, sobre os plásticos. Quando a gente fala em plástico, a primeira coisa que vem quase no automático é reciclagem. Plástico, reciclagem. Só que, enfim, todas essas campanhas de conscientização, de reciclagem, a gente está vendo, como a gente comentou no primeiro bloco, o uso do plástico cada vez mais aumentando. Então não funciona? O que tem de errado nessa questão da reciclagem? Como é que está hoje aí essa discussão da reciclagem? Terto, eu acho que antes de mais nada é importante dizer que reciclagem é importante, sim, né? Não é que ela não funciona, só que ela é uma partezinha do problema só, né? Como eu comentei no primeiro bloco, essa questão fica sendo colocada pelos produtores de petróleo como se fosse a grande solução. Se a gente resolver a parte do descarte, tá tudo certo, a gente não precisa mexer na produção. Só que isso é uma falácia e a própria indústria sabe disso. Porque hoje em todo o mundo, só 9% de todo o plástico produzido é reciclado. E não é porque faltam programas de reciclagem, como a gente vê acontecer em muito país em desenvolvimento. Mesmo nos países desenvolvidos, a taxa é baixa. Porque a verdade é que tem muito plástico que simplesmente não dá para reciclar. A Isabel Seta, nossa colega, que vocês conheceram aqui na semana passada, ela publicou uma ótima reportagem sobre essa falácia na Pública no ano passado. A gente, inclusive, vai deixar o link lá no nosso site, né, que é o apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. E aí, nessa matéria, ela conta o que acontece, né? Você tem produtos, os vários produtos que a gente usa de plástico, eles usam resinas muito diferentes. E essas resinas, elas têm propriedades químicas e físicas que fazem com que porque quando você vai reciclar, o que você precisa? Você derrete aquele material e, né,
faz outra coisa ali com ele. Só que uma garrafa plástica tem um tipo, vamos supor, uma garrafa PET, tem um tipo de resina. Você pega uma garrafa plástica também, sei lá, que põe sabão líquido, é outro tipo de resina. Então você não pode reciclar essas duas garrafas juntas. Nossa. Não pode misturar. Não pode misturar, porque senão você não vai dar o ponto ali, igual cozinha, né? Não vai dar ponto de fusão, né? E aí, mesmo se você pegar só o PET, né? Só as garrafinhas de água. Se você tem a transparente, aí você tem uma azul, uma vermelha, uma de qualquer outra cor. A cor também não permite que elas sejam recicladas juntas. Então, você cria um problema de logística que, no final das contas, gera uma inviabilidade até financeira, né? Começa a ficar caro você reciclar. E aí tem outras complicações. O derretimento, como eu comentei, o plástico tem substância tóxica. Na hora que você derrete, você libera essas substâncias. Isso pode parar na água. Tem produtos que misturam plástico com alumínio. E isso precisaria ser separado na reciclagem. Então, você gera um outro problema. E a ISA conta que a indústria sabia disso muito bem, mesmo quando eles começaram a fazer essa campanha da reciclagem, né? Inclusive, no ano passado, o estado da Califórnia, né, a promotoria da Califórnia, denunciou a ExxonMobil, que é aquela grande petroleira, também produtora de plástico. Eles denunciaram a empresa por enganar o público ao dizer que a reciclagem poderia resolver o lixo plástico e a crise de poluição. E aí o promotor até fala, quando eles claramente sabiam que isso não era possível. Nossa. Então, assim, e por que tudo isso, né? Porque para eles, no final das contas, é mais barato e tem mais qualidade você pegar a resina virgem ali você pega o petróleo, você faz a resina para virar plástico. É mais barato você usar isso do que você pegar o material reciclado para fazer outro material plástico, por exemplo. Então, a verdade é que eles sempre quiseram promover o descarte mesmo. Quanto mais for para o lixo, para eles é melhor. Porque, né? Eles vão ter que fazer novos produtos. Só que aí a gente está falando de combustível fóssil, a gente está falando de diversos recursos, né? Você está falando de energia, você está falando... É muita coisa que é jogada no lixo, não é só o copinho, né? Pois é, Giovana, e não é nem que depois que joga fora, não é nem só o desperdício, né? Porque tem muitos problemas que começam quando o plástico é jogado fora. E se nem nos países desenvolvidos funcionam, imagine por aqui. A Isabel, que a gente já falou, que fez essas investigações sobre o plástico, ela entrevistou o Carlos da Silva Filho, que é presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos e integrante do Conselho Consultivo do Secretário-Geral da ONU sobre Resíduos. E ele explicou que, para além dos problemas técnicos da reciclagem de plástico, falando em reciclagem em geral, ela só funciona quando há uma integração entre a regulamentação do Estado, né, a infraestrutura pública, a prestação de serviços e a demanda de mercado. O que não acontece nos países menos desenvolvidos, que têm uma carência grande de infraestrutura, de coleta seletiva, de unidades de separação de resíduos. E como pontuou a Isabel, o caso do Brasil é grave, porque ainda há mais de 2.000 lixões em funcionamento. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 61% dos resíduos sólidos urbanos produzidos acabam naqueles aterros sanitários, ou seja, não tem destinação adequada. E é o plástico que responde pela maior fatia desses resíduos sólidos, quase 17%. O país só vai bem, como todo mundo sabe, na reciclagem das latinhas de alumínio. E aí, se a gente olhar, tem todas as condições que ele aponta, porque tem uma demanda de mercado, o preço é atrativo, temos os prestadores de serviços, que são os coletores, né? E para eles interessa pegar as latinhas, é fácil de vender. E o que acontece? A gente tem já há 2 anos conseguido quase 100% de reciclagem. Tudo o que a gente produz de latinha é reciclado. Já no plástico, com todos esses gargalos que a Giovana citou, somados às dificuldades de estrutura por aqui, a taxa é pouco mais de 20% de plásticos, né? E eu não sei se eles contam tudo, né? Porque já tira os plásticos de uso único. Porque são só os que podem ser reciclados. Então, assim, são 20% e isso está caindo. Porque quando a Isabel fez a matéria dela no ano passado, que era sobre os dados de 2022, era 26%. Então, assim, não está melhorando.
E esse plástico de uso único, que a Giovana já falou também, né? Que é aquilo que a gente já viu ter leis aqui, sacolinha, canudinho. Mas, assim, tem leis, mas elas são municipais. Não tem uma legislação nacional. E, por incrível que pareça, não tem números medindo que impacto que nós temos, assim. Tem nenhuma prova de que estão produzindo menos sacolinhas ou menos canudinhos. Até porque são municípios isolados, né? Então não tem essa comparação. Mas é importante proibir. E a indústria de plástico, ela escapa dizendo assim, não, o importante é ter uma circularidade, que é até verdade da economia, assim, se eles recolhessem todo o plástico que eles produzem e reaproveitassem. Mas só que eles falam desses programas, quando você vê o tamaninho do programa, porque assim, a gente produz 7 milhões de toneladas de plástico. E os caras reciclam nesse sistema circular 40 mil toneladas. Não dá, não faz nem cosquinha. É mais para constar no relatório de meio ambiente, para dizer que eles estão fazendo alguma coisa, porque nesse ritmo, né, a gente já vai estar atolado em plástico muito antes de 2050, né? O que a gente sabe é que tem que reduzir a produção e o uso do plástico. Não tem jeito. Alguns tipos têm que ser banidos, outros têm que ser, né, aproveitados, reciclados e numa quantidade menor, porque senão os problemas estão só aumentando para o ambiente e, o que é pior, para a nossa saúde. Não, é assustador o número de pesquisas. Assim, cada semana sai uma mostrando onde que já encontraram, por exemplo, microplástico dentro do nosso corpo. Não, eu só vou citar alguns. Já acharam na placenta. Nossa. E pensa, a placenta é aquela coisa que serve como um filtro, né? Para barrar qualquer coisa que chegue no bebê. Já encontraram no cordão umbilical dos bebês. Atravessou. Atravessou a placenta, foi parar no bebezinho. Já Nasceu acharam... um bebê reborn. Já vai nascer de plástico. Já de plástico. Já. Ó, já acharam no sêmen, já acharam no nosso cérebro. E as pesquisas mostram que, por exemplo, né, o plástico no cérebro pode estar ligado a transtornos mentais. Aí a gente pensa, plástico está em tudo quanto é tipo de brinquedo. E tem aquela coisa que eu comentei das substâncias tóxicas, né? E essas substâncias tóxicas interferem, por exemplo, na produção de hormônio. Então, isso pode levar à infertilidade, a caso de câncer. Também pode atingir o desenvolvimento neural de crianças. E alguns têm as tais das substâncias químicas eternas, os tais dos forever chemicals. É tão engraçado que os forever chemicals são tão forever mesmo que a expressão acabou, inclusive, de ser incluída no... Sabe aquele dicionário Cambridge que todo ano atualiza com as expressões mais da nossa atualidade, né? Acabaram de colocar essa expressão. E justamente, né? Eles são perenes aí fisicamente e metaforicamente. Mas, enfim, essas substâncias são... tem uma sigla até que a gente costuma ouvir no noticiário, que são os PFAs. Não se decompõem na natureza de jeito nenhum, já foram encontrados no sangue, no leite materno, também nos fetos. Teve uma análise que foi feita com a água potável nos Estados Unidos, 45% da água potável dos Estados Unidos, na garrafinha, tinha esses PFAs. Caramba! É surreal. Eu achei curiosa uma imagem que eu vi num livro uma vez, chama... Um naturalista no antropoceno. É de um biólogo aqui da Unesp chamado Mauro Galetti. E ele, no livro, ele vai explicando quais que são os indícios que a gente tem de que realmente a gente está vivendo uma nova época geológica, né? Que é o tal do antropoceno. Porque a gente está fazendo tanta mudança no mundo que realmente configura uma nova época. E quando vai se considerar se mudou de época, né? Para trás, aí, olhando nos bilhões de anos do planeta, uma das coisas que se observa é a formação de novos tipos de fósseis. E o Galetti argumenta que o plástico pode até nos levar a isso. Um pouco de piada, mas é um pouco de verdade o que ele diz. Porque ele fala assim, né, que além, claro, a gente tem um animal, né, um dinossauro, você encontra o fóssil do dinossauro, de plantas, mas os cientistas também consideram que utensílios e ferramentas criados pelo homem também podem deixar registros na história, que são os tais tecnofósseis. E aí o Galetti começa a lembrar. Uma garrafa PET leva 400 anos para desaparecer. Uma sacolinha de supermercado, 1000 anos. E aí o Galetti escreve assim, e eu vou terminar com essa frase, porque eu acho que... para tocar o coração de todo mundo aqui. A lista de utensílios criada pelos humanos é imensa, mas nenhum deles é tão onipresente como o plástico.
Estima-se que até 2050 a produção anual global de plástico chegará a mais de 1,1 bilhão de toneladas. Se olharmos ao nosso redor, tudo é feito de plástico, ele escreve até as teclas que eu estou usando nesse computador. Dos bilhões de toneladas de resíduos plásticos gerados globalmente, menos de 10% são reciclados, como a gente já comentou. Em todo o mundo, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto. E 5 trilhões de sacolas plásticas são usadas a cada ano. No total, metade do todo o plástico produzido é projetado para uso único. A maior parte dessa produção nunca desaparece. O plástico vai se dividindo nesses pedaços menores, que entram nos nossos corpos por inalação ou por absorção e se acumulam nos nossos órgãos. Aí ele fala, sem dúvida, se pudermos voltar à Terra depois que o ser humano for extinto, haverá muito tecnofóssil para ser desenterrado. E aí eu fiquei imaginando a gente, né, decompondo na Terra e todo o plástico que está dentro da gente permanecendo. Que cena, né? Bonita. Perdão, gente, perdão. É isso, a gente tá se afogando aí com plástico e até a boia é de plástico. É de plástico. Mas, Giovana, tem alguma solução? Olha, para encerrar aí a temporada, vem uma solução mágica, Giovana. Não, vem? Cara, não, mas eu acho que é isso que a gente tá falando, assim, se não realmente tiver um acordo para mirar a produção, né, para a gente diminuir a oferta de plástico, eu não vejo muito. Não vai ser reciclagem que vai solucionar. E é a mesma coisa com combustíveis fósseis. Se a gente não reduzir a produção, não tem como desaquecer o planeta, né? Então, acho que são, como a gente sempre fala aqui no programa, né, duas crises interligadas. Então, você mirar o combustível fóssil, você mira também o plástico. Perfeito. Bom, depois dessa imagem dos cadáveres aí sendo decompostos e soltando um pouco de plástico, a gente precisa mais do que nunca do quadro A Luz no Fim do Túnel, aonde a nossa fada sensata Lana vem aí logo depois da vinheta. O território Yanomami, a maior terra indígena do país, se estende por mais de 9 milhões de hectares. Homologado em 1992, o território voltou a ser notícia nos últimos anos, em que as invasões e o aumento do garimpo ilegal levaram a sua população a uma tragédia humanitária. Buscando formas mais eficazes de proteger o seu território, em 2022 a Rutucara Associação Yanomami firmou parcerias e conseguiu implementar um projeto de capacitação de jovens para a operação de drones. Com as imagens aéreas é possível mapear as áreas de garimpo ilegal e as comunidades mais ameaçadas. Até o momento foram realizados 3 módulos de oficinas presenciais em comunidades Yanomamis no estado de Roraima, onde ficam localizadas as comunidades mais afetadas pelo garimpo ilegal. No futuro, a ideia é que o monitoramento com drone se estenda por toda a terra indígena Yanomami. As informações são da Mungabê. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@apublica.org. E se você gostou dos temas que a gente trouxe aqui hoje, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes para você lá. E o Bom Dia Fim do Mundo é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos que, se você não conhece, está na hora de conhecer. Tem podcasts para todos os gostos e ouvidos, entrevistas, mergulhos narrativos e reportagens. Então, quando terminar o Bom Dia Fim do Mundo, procura aí pelos podcasts da Rádio Guarda-Chuva nas suas redes sociais e boa escuta. A gente vai ficando por aqui nessa temporada, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Giovana Girardi, um abraço e até a próxima temporada. Um abraço, Terto, bom descanso, Marina. Tchau, tchau, pessoal, e escuta o Tempo Quente. Um abraço, Marina, até a próxima temporada. Até a próxima temporada, Terto. Tchau, Giovana. Bom descanso para você, né? Porque a Giovana vai estar no Tempo Quente. E a gente se vê. Tchau, pessoal. E antes de ir embora, é hora de agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam o trabalho da Pública através do programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens, formatos como esse aqui, viabilizaram essa temporada e também a próxima temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Se você quiser fazer parte desse grupo de aliados, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix agora mesmo de qualquer valor para contato@apublica.org. A gente está de volta dia 9 de outubro com episódios inéditos, mais uma vez tentando transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Então até a próxima temporada. Fiquem bem. Bom Dia Fim do Mundo.